Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos. Convidamos a todos para fazermos a nossa prece e preparação, cerrando levemente os nossos olhos, procurando mentalizar os nossos protetores espirituais, nos situando de onde estamos, o propósito que nos traz até esta casa, e com muita humildade e gratidão agradecer ao nosso Pai Criador, ao Mestre Jesus, por mais esta oportunidade de cá estarmos, encerrando mais uma semana de trabalho, buscando no aconchego desse lar, desta casa do caminho, nas palavras que o Mestre nos deixou e que permeiam a doutrina espírita de seu início, em seu meio e em seu fim. Obrigado, Senhor, pela luz que nos ilumina todos os dias. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelas dificuldades. Obrigado pelas forças e inteligência que nos dá para enfrentá-las. Que não nos falte bom ânimo, fé e boa vontade no bem, para melhorarmos a nós e ao mundo que nos rodeia. Esse é o nosso propósito dessa noite, aprendermos um pouco mais para, em nos melhorando, melhorar o nosso entorno. Ilumina-nos e abençoa-nos nessa tarefa tão importante e que com certeza todos nós a faremos com o melhor empenho e a máxima boa vontade em cada um de nós, com a tua luz e o teu amor. Que assim seja. Então deixo a nossa irmã Leandra para nos fazer a palestra essa noite. Obrigado. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Tema de hoje: no rumo da luz. Quando nascemos, qual a primeira coisa que fizemos? Choramos? Antes disso, primeira coisa que cada um de nós fez ao nascer: inspiramos, enchemos o nosso pulmão de ar. E a última e derradeira coisa que faremos é inspiramos. E a última e derradeira coisa que faremos será expirar, esvaziar completamente os nossos pulmões. E entre a primeira inspiração e a última expiração, o que existe é vida. E nessa vida que recebemos, que existe então entre a primeira inspiração e a última expiração, ali vamos escrever a nossa história. Guimarães Rosa, grande escritor e médico, escreveu na sua obra Grande Sertão Veredas que viver é muito perigoso. Eu diria
Mas não é somente viver que é. Nascer é realmente impactante. Nascer é muito mais difícil para o espírito do que morrer. No livro Nossos Filhos São Espíritos, existe um capítulo dedicado exatamente a descrever este processo de nascimento do espírito. Quando o espírito está ligado ao corpinho que está recebendo para encarnar, está lá dentro do útero materno, bem aconchegadinho, nos instantes finais, nos últimos estágios da gestação, bem apertadinho, bem aconchegado, quentinho, num lugar bastante silencioso, ouvindo só o organismo materno, curtindo o balanço quando a mãe caminha, aproveitando o melhor ambiente que existe. Tanto que muitas pessoas, diante de algumas dificuldades, diante de alguns problemas, querem fazer o quê? Voltar, né? Voltar para o útero materno. Se encolhem e lembram, têm essa lembrança muito inconsciente que o melhor lugar que existe é o útero materno. E aí, ao nascer, quando é tirado deste lugar maravilhoso, vem parar num ambiente extremamente barulhento, com muita luminosidade e frio. E aí, essa experiência, até chegar nos braços maternos que vai aconchegar, é muito impactante. Depois, nessa jornada da nossa vida, depois deste momento impactante do nascimento, nós vamos receber um livro com as páginas totalmente em branco, onde ali nós vamos escrever, dia a dia, a história da nossa vida. Nessa história da nossa vida, muitos capítulos vamos escrever. Alguns terão uma história muito longa, outros nem tanto. Mas cabe a nós escrever da melhor forma a história da nossa vida. Vamos ter capítulos dedicados aos amigos, às nossas conquistas profissionais, aos amores, à família. Vamos escrever ali as nossas alegrias, vitórias, conquistas, frustrações, derrotas, tropeços, lições, enfim. É nessa história da nossa vida, no nosso livro, que vamos fazer todos os registros. E embora a expectativa de vida esteja aumentando, em 1940 a expectativa de vida média do brasileiro era 45 anos. Hoje a expectativa de vida está em 76 anos. Está melhorando, né? Mas embora tenhamos uma expectativa de vida cada vez maior, lamento informar, a vida é muito curta. A vida é muito curta. Passa muito rápido. Então, temos que aproveitá-la e evitar desperdiçar em coisas bobas, com maus sentimentos. E tem tanta gente que desperdiça das piores formas. Brigando, humilhando, roubando, dormindo, magoando, enfim, de inúmeras formas. Mas o que nós vamos falar aqui, abordar, é uma das formas mais comuns de perder e desperdiçar
o precioso tempo da nossa vida, que é guardando mágoas e rancores. Quantas vezes a gente carrega conosco mágoas, guarda rancores de pessoas que até nos são queridas, por coisas que falaram, por coisas que fizeram, ou ainda que não falaram, deixaram de fazer, e a outra pessoa nem sabe que tinha que ter falado ou que precisava ter feito. As pessoas não têm bola de cristal, não sabem o que passa na nossa cabeça, não sabem as nossas expectativas. E exatamente por causa dessas nossas expectativas, a gente guarda mágoas, a gente guarda rancores, a gente guarda dores. E às vezes relações são rompidas por causa exatamente dessas mágoas que a gente carrega. Guardamos mágoas, guardamos rancores. E além de nós guardarmos todas essas dores de pessoas que nos são queridas, muitas vezes rompemos relações, chegamos lá no final da nossa jornada, e aí olhando para trás, por que eu não fiz diferente? Ou ainda, quando a gente perde pessoas queridas, chora, lamenta, por que eu não fiz diferente? Por que eu não conversei? Por que eu não tentei explicar os meus motivos, por que eu estava daquele jeito? Às vezes é só um mal-entendido. Então, a gente perde tanta coisa, tanta oportunidade, por falta de diálogo, por falta de se aproximar, de dar o primeiro passo. Ficamos guardando coisas no nosso íntimo que só machucam a nós mesmos. Estamos envenenando a nós mesmos e as nossas relações. Temos ainda as mágoas com relação a críticas que recebemos, ingratidão. Quando a gente faz algo, a gente tem que fazer porque o nosso coração deseja, não esperando agradecimento, reconhecimento público, uma gratidão pública. E muita gente se melindra com isso, sofre com fofocas. Tudo isso, então, geram sofrimentos e desperdício de tempo, além de nos envolver em pensamentos muito negativos. E com relação a esses pensamentos negativos, essas citações me vêm à mente sempre que a gente fala sobre a força do pensamento. Buda disse: tudo que somos é o resultado do nosso pensamento. E ainda Kardec: o pensamento e a vontade são para o espírito aquilo que a mão é para o homem. O pensamento tem uma força muito grande, muito poderosa sobre a nossa vida. O pensamento move montanhas. O nosso organismo, para vocês terem uma ideia, o nosso organismo, ele fica constantemente, os milhões de células que nós temos, ficam constantemente bisbilhotando os nossos pensamentos. Nós somos as únicas criaturas da face da Terra capazes de mudar a nossa biologia pelo que pensamos e sentimos. Então, as nossas células ficam procurando os nossos pensamentos e alteram exatamente as nossas células, desenvolvendo doenças, desenvolvendo problemas. Foi quimicamente comprovado. As lágrimas de alegria, elas são
quimicamente diferentes das lágrimas de tristeza. Então imaginem se as lágrimas de tristeza são diferentes quimicamente as de tristeza diferente das de alegria. Imagina o que acontece com o nosso organismo, que é 75% água. Todos os nossos pensamentos, as nossas mágoas, nossas dores, nossos rancores vão acumulando nas nossas células e vão se transformando em doenças. Nós precisamos controlar mais, então. Aprender a lidar melhor com essas dores, com esses ressentimentos. Dar menos ouvidos ao que falam. Porque isso afeta a nossa alegria, afeta a nossa saúde, afeta a nossa vida e as nossas relações. Quando damos ouvidos, principalmente a fofocas, isso nos desestimula de fazer muitas coisas em prol da nossa existência, do nosso aperfeiçoamento, do nosso melhoramento como seres espirituais encarnados, e vai prejudicando todo o nosso desenvolvimento. Tem uma historinha que conta a história de sapinhos que resolveram fazer uma corrida. A floresta inteira foi convidada, todos os animais da floresta se reuniram para assistir à corrida dos sapinhos, que consistia em percorrer uma grande distância e subir na torre mais alta que existia. E lá se foram os sapinhos, com a bicharada toda, assistindo, torcendo, mas ao mesmo tempo dizendo: eles não vão conseguir. Imagina, olha o tamanho da torre, eles não vão conseguir subir lá. E lá se foram os sapinhos, e a bicharada dizendo: eles não vão conseguir, não vão conseguir. Um a um, os sapinhos foram desistindo. Mas tinha um que estava no pelotão lá de trás, animadíssimo, correndo, pulando, saltitando, subindo na torre. Os outros iam desistindo e a bicharada: ele não vai conseguir, os outros já desistiram, ele não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir. Chegou lá o sapinho. Como que o sapinho conseguiu chegar lá? Se todos os outros desistiram, eles não tinham chance de chegar. Aí foram perguntar para o sapinho: como que ele conseguiu? O que que ele fez? O que que ele tomou para conseguir chegar lá? E nesse momento descobriram que o sapinho era surdo. Então, quando damos muito ouvidos ao que dizem, isso nos afeta profundamente. A gente deixa de fazer aquilo que é capaz porque acredita no que os outros falam. Vamos acreditar em nós. Vamos confiar em nós. Vamos confiar na providência divina que está sempre conosco. Vamos acreditar que somos capazes, que nós podemos. Nós estamos aqui para sermos seres melhores, seres espirituais melhores. Vamos confiar nisso, vamos viver com mais alegria. Vamos confiar na gente mesmo e escrever capítulos melhores da nossa vida. Registrar as nossas possibilidades, as nossas capacidades. Afastar os pensamentos ruins, que é tudo aquilo que nos envolve para baixo, nos desestimula e afeta o nosso próprio organismo, afeta o nosso próprio corpo. E tem uma parábola que conta a história de um cavalo, que muitas vezes agimos como cavalo, que amarrado a uma cadeira não se mexe, não sai do lugar. Mal sabe ele
que ele pode caminhar e arrastar a cadeira, porque a cadeira não está presa a lugar nenhum. E nós sentimos, às vezes, um pequeno cordão nos segurando, o cordão da indiferença, muitas vezes, dos outros, da inveja, dos maus fluidos que recebemos, e ficamos estagnados. E deixamos de progredir, deixamos de nos aperfeiçoar, deixamos de ajudar muitas vezes os outros, porque ficamos parados, travados no mesmo lugar, sem podermos ir adiante. Quantas vezes fazemos isso? Quantas vezes deixamos de ajudar? Quantas vezes deixamos de ir em direção ao nosso irmão que precisa do nosso auxílio? Porque a gente fica esperando que ele que venha em minha direção se precisa de ajuda. Por que nós não damos o primeiro passo? É mais fácil aguardar pelos outros. É mais fácil esperar que as outras pessoas tomem a iniciativa. Vocês já pensaram se todos nós esperássemos que sempre partisse do outro a iniciativa para tudo? Como seria o nosso mundo? Ninguém faria nada. Nós viveríamos ainda em cavernas, né? Então, vamos agir, dar menos ouvidos e viver seguindo no rumo da luz. Kardec, na Gênese, capítulo 11, item 9, disse: progredir é a condição normal dos seres espirituais e a perfeição é o objetivo que devem alcançar. Então vamos viver de forma que possamos progredir, que possamos atingir a perfeição. De que forma? Vivendo corretamente, não dando atenção à ingratidão, a falatórios. Vamos ter Jesus como nosso guia. Vocês já pararam para pensar que Jesus foi traído e negado pelos seus melhores amigos? Foi traído e negado pelos seus melhores amigos. E ele desistiu da sua missão? Não. Pelo contrário, deu continuidade. E é o nosso exemplo, é o nosso guia. Jesus é que guia a nossa jornada dia a dia. Era isso, meus irmãos, o recado que eu tinha para passar para vocês. Vamos então, nesse momento, enquanto aguardamos os irmãos se posicionarem para o passe, vamos fechar levemente os olhos e pedir a inspiração divina para que possamos sermos sempre melhores, que possamos progredir na nossa jornada, que possamos sempre seguir no caminho da luz, no caminho do bem, rumando para o nosso progresso espiritual, que possamos ter sempre Jesus como nosso guia, que possamos ter Jesus como nossa inspiração. Que Jesus seja sempre a nossa fonte de vida, nossa inspiração, nossa luz. Que possamos receber todo o amor, toda a paz, toda a luz
que o nosso amado Mestre Jesus nos dá em um abraço. Que possamos sentir o amor de Jesus por toda a nossa vida. Que a inspiração divina esteja sempre presente em nossos pensamentos, em nossos atos, nas nossas convivências, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Que possamos receber sempre toda a inspiração para escrevermos o livro da nossa vida com alegria, com satisfação, dia a dia, histórias melhores do nosso progresso, rumando sempre na direção da luz. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja.